Bom dia, minhas maravilhosas, sejam muito bem-vindas à mesa do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui hoje servindo vocês. Eu me chamo Moana Débora, eu sou pastora, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe, sou escritora e sou alguém totalmente vulnerável e humana como vocês, nas mãos de um Deus poderoso. E a sua graça e o seu favor me alcançou, e é por isso que eu estou aqui hoje, essa manhã, para compartilhar aqui na mesa do nosso Abba Pai uma palavra que Ele tem queimado no meu coração. Tem soado como um sino que não para de bater. Essa palavra, e eu preciso liberar sobre vocês. O Senhor tem falado ao meu coração profundamente. O Senhor tem me dito: filha, prepara a minha noiva para os últimos dias. Filha, prepara a minha noiva para aquilo que a igreja não tem preparado, que é os últimos dias, as dores de parto, as dores dos últimos dias. Mulheres, esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, foi o meu último texto, eu postei. E se Deus quiser ser glorificado através do seu sofrimento. Você já fez essa pergunta? Através de qualquer situação que você está passando, seja bonança, seja sofrimento, seja falta, seja o que for. E se Deus quiser, se o propósito de Deus na sua dor, nessa situação, nessa prova, nessa circunstância, no que você queira chamar, seja ser glorificado. Mulheres, muitas pessoas ficaram muito pensativas. Isso é uma pergunta que dá até arrepio, não é verdade? Isso é uma pergunta muito séria. Muitas pessoas ficaram muito pensativas, me escreveram chocadas com essa pergunta. Outras disseram que Deus, Ele é tão bom que jamais Ele ia procurar ser glorificado com as nossas dores. Jamais Ele ia permitir que nós passássemos por algo ruim, porque Ele é bom. E eu tenho algo para te dizer, minha irmã. Andar com Jesus não é andar aqui, lá na Disney, ali em Orlando. Andar com Jesus não é andar na Disney, não, tá bom? Se você quer moleza, minha irmã, eu te convido, senta no pudim. Senta no pudim, porque o pudim ele é bem molinho. Mas andar com Jesus é dos altos montes aos mais profundos vales. Ei, eu falei andar com Jesus. Isso quer dizer que eu estou andando com Ele no mais alto monte e que eu estou andando com Ele no mais profundo vale. Você está entendendo? E se o propósito de Deus for ser glorificado por você lá no monte, você vai glorificar, aleluia. E se o propósito de Deus for ser glorificado por você lá no vale, aí as coisas apertam, né, minha irmã? Aí eu quero ver se nós iremos glorificá-lo também no vale. Pastora Moana, o que é esse glorificar? Deus, Ele não precisa de glória, Ele já tem toda a glória, toda a honra seja dada a dele. Ei, quando eu falo sobre glorificar, é você produzir frutos dignos que comprove que você é realmente uma filha de Deus. É você produzir frutos dignos que todos olhem para você e digam: ela não abandonou a fé porque foi provada, porque está numa estação de sofrimento, porque está numa estação de perdas, porque está numa estação de circunstâncias. Vocês estão me entendendo? É essa glorificação, glorificar o nome do Senhor em qualquer situação. Vocês estão me entendendo, mulheres?
E foi essa pergunta que me veio nesses últimos dias, como vocês sabem, a maioria. Eu tenho vivido dias de luto, eu perdi a minha mãe não faz nenhum mês, de forma inesperadamente. E nesses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre preparar a noiva para os dias ruins. A noiva não está preparada. A noiva acha que está ainda no parque da Disney brincando de faz de conta. Mas andar com Deus e viver o evangelho genuíno e bíblico não é isso. Não é um parque de diversões. Eu preciso alertar o teu coração e despertar você, mulher, para que a tua fé no dia do fogo seja provada, mas seja aprovada. Vocês estão me entendendo? Ali em Salmos 63, 10 ao 12 diz assim: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Quem nos submeteu à prova, mulheres, foi o diabo? Não foi o diabo. Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como que? Como a prata. Então aqui nós já entendemos que quem nos submeteu à prova foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Existem provas que você entra por suas escolhas, suas consequências, mas existem provas que Deus, Ele nos submete. Vocês estão me entendendo? Isso é muito sério você entender, para que você possa discernir as situações quando elas sobrevierem sobre você, porque elas vão vir. Tá? Eu não estou profetizando, isso é bíblico. Vocês terão dias ruins, mas em todos os dias, eis que estou convosco. Vocês também vão vencer. Eu venci o mundo. Vocês estão me entendendo? Então aqui o salmista está dizendo: tu, ó Deus, nos submetestes, nos colocasse. Tu nos colocasse à prova. E tu o quê? Nos refinaste como a prata. Mulheres, eu fui ver o processo de refinamento da prata. Mulheres, a prata é um metal bruto, um metal sujo, nunca é encontrado com sua pureza. E o que é que ali o ourives ele faz? Ele pega aquele metal e submete aquele metal a densas temperaturas de um fogo ardente. Aquela temperatura, e é o propósito do fogo, que é purificar a prata, purificar o metal para que ela se transforme em uma prata. Ele coloca em densas temperaturas e então o fogo, cada vez mais denso, vai purificando aquele metal e vai transformando em uma prata. Mulheres, e aí você está se perguntando, e foi a pergunta que eu também me fiz: como o ourives sabe que aquele metal já está pronto e é uma prata? Mulheres, aqui ó, Deus ele falou assim comigo. Meu Deus, olha isso. O ourives sabe que a prata ficou pronta através apenas dos seus olhos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o ourives tem que ser muito experiente. E eles realmente são, eles estudam para isso, para ser ourives, estudam para isso. Porque apenas o seu olhar é que vai discernir se aquela prata ficou pronta. Se passar do tempo no fogo, a prata derrete e ele perde toda aquela prata que é raríssima. Mas sabe como é que o ourives sabe que chegou o ponto correto daquela prata sair do fogo? Uau! Quando ele consegue ver, refletir a imagem do seu rosto naquela prata. Ei, sabe esse fogo que você está passando, que você está imersa? Quando o Senhor vê refletindo a glória dele em você, aí
como o ourives faz, ele tira a prata do fogo. E aí aquela prata vai cumprir o seu propósito. Ei! Aí o nosso ourives, o nosso Deus, quando vê a sua glória refletida em mim, em você, ele o quê? Diminui a densa temperatura do fogo. Porque ele diz, essa foi provada como a prata, como eu a submeti, foi provada como a prata, mas eu vejo a minha glória. Aleluia! Isso é tão sério. Esse é o nível que eu tenho andado com Deus de revelação através do fogo. Quando o Senhor nos submete a provas de fogo que Ele está nos submetendo, pode ter certeza que a expectativa do céu é que eu e você produzamos frutos dignos que glorifiquem a Deus, que a sua fé não desfaleça, mulheres. Mulheres, o ato de provar vem de quê? De provação. Vem de provação, e provação no dicionário diz dificuldade, situação aflitiva, sofrimentos muito grande que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as convicções do indivíduo. Uau! Então, todas as vezes que você estiver passando por uma provação, acredite, é para ser aprovado ou reprovado. Quanto mais você for reprovado, mais a densa temperatura do fogo vai ser aumentada. Porque andar com Deus num ciclo aprovatório com Deus, você não pode estar sendo reprovada a sua fé na mesma área. Você precisa ser aprovada, talvez aqui, nessa chave que eu estou liberando para você, seja o lugar que você tem sido paralisada, o ciclo de reprovação. Todas as vezes que você é submersa na mesma situação, que Deus ele te submete à mesma situação, você ao invés de ter um upgrade de aprovação, você é o quê? Reprovada. E o que é que acontece? Então você volta para o ciclo e continua nesse círculo e vive uma vida de hamster. Como assim, pastora hamster? Hamster naquela gaiolazinha, naquela rodinha do hamster, que ele anda e não sai do lugar. Existem muitas mulheres que estão nesse lugar porque estão vivendo um ciclo reprovatório. Sabe, mulheres, o céu, ele age com o sobrenatural, mas nós precisamos agir com o natural. Quando você age com o natural na terra, o quê? Tendo posicionamentos que glorifiquem ao Senhor, o céu ele reage com o sobrenatural. Vocês estão me entendendo? E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Lá em Lucas 22, 31, 32, esse é o texto base para a nossa palavra. Eu estava introduzindo para você o que eu quero falar hoje. Lucas 22, 31 ao 32. Deixa aberto aí. Eu peço que você depois ore, eu vou introduzir para você, mas depois eu peço que você mergulhe profundamente nessas palavras. O que eu vou trazer para vocês é a aguinha que eu cavei lá no poço, que Deus liberou sobre a minha vida. Eu estou aqui essa manhã para te encharcar, mas eu sei que o Espírito Santo, ele pode trazer uma palavra revelada específica para o teu coração. Aqui, Jesus está dizendo assim: Simão, Simão, Satanás me pediu permissão para te peneirar como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você já parou para ler a profundidade do que Jesus está dizendo aqui? Simão, ei, Satanás veio me pedir para te peneirar, para te provar, para te tocar, para te confrontar, para provar a tua fé. E sabe o que eu fiz? Eu não impedi, não.
eu não impedi. Ei, crente Nutella vai sair da live agora porque não entende que Deus, ele permite provação. Crente Nutella não entende que Deus, ele permite provações. Crente mimizento não entende. Por quê? Porque tem o quê? A teologia da hipergraça. Eu quero dizer algo para você. Essa teologia da hipergraça é a pior coisa que foi inventada, a pior heresia que foi inventada nos últimos séculos. A teologia de um Deus apenas amor e não é justo e não corrige é uma teologia antibíblica, é errônea. Eu estou aqui essa manhã para levantar esse exército de mulheres profundas, maduras e bíblicas. Jesus está sendo bem claro, não sou eu, Moana, que estou dizendo, não sou eu. Lá você pode conferir Lucas 22, 31, 32. Simão, Satanás me pediu permissão, ou seja, ele teve a permissão para te peneirar, como se faz com o quê? Com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A única coisa que Jesus disse aqui a Simão foi: eu tenho uma expectativa na tua fé. Eu tenho uma expectativa na tua fé. E a minha expectativa e o que eu orei foi que a tua fé não desfaleça. Ei, quando a minha mãe faleceu, é a maior prova de fogo que eu tenho passado. E o que eu tenho orado ao Senhor é: Senhor, não permite que os meus pensamentos não te glorifiquem. Senhor, não permite que o meu posicionamento não te glorifique. Senhor, não permite que as minhas palavras não te glorifiquem. Quando eu recebi a palavra, a mensagem que a minha mãe havia falecido, eu abri a minha boca e disse: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ah, pastora Moana, você é de ferro. Não, você não estava naquele carro quando eu recebi a mensagem. Eu gritava, eu urrava, eu chorava desesperadamente, meu corpo estremeceu, minha barriga doía, eu desfaleci, mas eu declarei: o Senhor é bom, bendito seja o Senhor. Sabe por quê, mulheres? Porque eu sabia que ali o Senhor havia me submetido a uma prova. E quando Ele nos submete a uma prova, a expectativa dele não é que a gente se queime. A expectativa dele é que a nossa fé não desfaleça. A grande problemática é que as mulheres, quando são submersas a provas de fogo, a serem tocadas pelo fogo, pela prova, pela adversidade, sua fé logo é uma fé revelada e é uma fé de vidro que se quebra. São mulheres de vidro que se quebram a qualquer situação. Sabe? Então essa manhã eu sinto impelida pelo Espírito Santo em dizer: eu quero que aí onde você está, você diga o seu nome. Moana, Moana, eu permiti, mas eu quero que a tua fé não desfaleça. Vocês estão me entendendo? Então essa manhã eu tô aqui, mulheres, para te chacoalhar e dizer: ei, o fogo tá ardendo, a fornalha tá ardendo, as circunstâncias, a adversidade, eu não sei o que você está sendo submetida, eu não sei se é no teu casamento, se é nas finanças, se é na saúde, se é nos teus filhos, se é na tua família, eu não sei, mas o Senhor sabe. Lembra? O ourive sabe qual é a temperatura que tem que manter a prata no fogo. O ourive sabe qual a temperatura, o nosso ourive sabe qual a temperatura que deve manter para que nós possamos o quê? Ali
produzir algo. Mulheres, eu quero que você entenda algo. Assim como o ourives da prata aqui do natural, sabe que aquela prata não pode passar do tempo no fogo. O nosso ourives sabe também. Ele sabe exatamente disso. E ali no fogo, qual é a resposta que você vai dar ao Senhor Jesus? E aqui eu lendo, eu disse, Senhor, né? Eu conversando com o Senhor, eu converso com o Senhor. Se você me ver, você vai achar que eu sou doida. Mas eu lendo a Bíblia, eu entro ali, eu parece que estou naquela cena. E eu percebi que aqui, no primeiro versículo, Jesus chama Simão. Mas ele já era Pedro. Você está entendendo? Ele já era Pedro. Aqui Jesus está lembrando a ele. Ei, Pedro, ei, Simão, ei, tá lembrado da tua velha identidade? Tá lembrado das formas velhas que você reagia, das formas velhas que você agia quando a sua fé não era madura? É nesse lugar que o inimigo, ele quer provar. Então, Simão, a minha oração é que tu permaneças Pedro. O que é que Deus ele já transformou em você, mulher? O que é que Deus ele já tocou em você? O que é que Deus ele já amadureceu em você? Que você continue e permaneça nesse lugar. Não que você retroceda. Não que a sua fé desfaleça. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, mulheres? Depois daqui, depois dessas provações, depois dessa palavra, desses capítulos aqui, Jesus não chamou mais Pedro de Simão. Depois mergulha nisso, é muito interessante o que acontece com Pedro após esse diálogo com o Senhor Jesus. Mulheres, peneirar vem da palavra grega que significa agitar, sacudir. Aqui Jesus está dizendo, Pedro, tu serás moído, sacudido como teste de resistência. Mulheres, vocês já estudaram como se peneira o trigo? A Bíblia diz que o trigo e o joio, eles crescem juntos. Você sabe qual é a diferença do trigo e do joio? É na hora da peneira. Oh, Jesus! Na hora da peneira, o trigo, quando ele é peneirado, ele libera as sementes. E é essas sementes que o semeador ali, ele pega aquelas sementes e ali vai passar pelo processo para transformar o trigo em farinha e purificá-lo. Sabe o que acontece com o joio quando ele é peneirado? Vira palha seca. Palha seca, não sai fruto algum, não sai semente alguma. Então é a peneira que revela se você é trigo ou se você é joio. É a peneira. E ali Jesus estava dizendo, Simão, Satanás vai te colocar na peneira. A minha oração, Simão, é que você não desfaleça, é que você produza frutos de trigo, não que você seja um joio. Vocês estão me entendendo, mulheres? O propósito da peneira do Senhor, do fogo do Senhor, é que você não desfaleça, é que você produza algo, mulheres, é que você produza algo. Vocês lembram lá em Jó 2, você pode ler depois, anota aí para você ler, eu só vou introduzir para você. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. A Bíblia não diz isso mais de ninguém, só de Jó. Íntegro, reto, temente ao Senhor. Sabe por que eu me emociono, mulheres? Porque a minha oração tem sido essa, Senhor, no meio desse sofrimento e dessa prova que o Senhor me submeteu,
Eu quero ser encontrada íntegra, reta e temente ao Senhor. Me encontra nesse lugar, Senhor. Me encontra, Senhor. Me encontra que os céus possam olhar do céu e dizer: ali tem a minha filha íntegra, reta e temente ao Senhor. Sabe por quê? É muito bom ser íntegra, reta e temente ao Senhor quando a conta tá cheia, quando a saúde está ok, quando os exames estão todos ok, quando os filhos estão ok no caminho do Senhor, quando o casamento está muito bom. É muito bom ser íntegra, reta e temente ao Senhor. E quando não tem dinheiro, quando não tem saúde, quando o casamento está se caindo, se perdendo, e quando o luto chega, a Bíblia diz que os anjos chegaram até o Senhor. Junto com os anjos veio quem de novo? Satanás. E Satanás disse assim para Deus: Claro que ele é íntegro, reto e temente. Ele tem tudo que ele precisa. Assim é fácil. Assim é muito bom. Isso nas minhas palavras, tá bom? E o que é que Deus, ele fez? Satanás, ele pediu permissão. A Bíblia diz que foi Deus que disse: Estás vendo o meu filho Jó? Não foi Satanás que foi lá: Ei, eu posso ir lá e destruir ele, não. Deus, ele falou: Tu estás vendo o meu filho Jó? O Senhor apresentou Jó a Satanás. O Senhor apresentou Jó a Satanás. E o Senhor disse: Ele é temente, reto e íntegros. E Satanás disse: Me permite tocá-lo. E o Senhor fez o quê? Pode tocar, só não tira a vida dele. Ei, mais uma vez, crentes Nutella, o Senhor permitiu tocar no homem de Deus, íntegros, que jejua, que ora, que prega, espiritual. Ei, o Senhor permite a fornalha, o Senhor permite o fogo. I'm so sorry se eu estou destruindo hoje o teu evangelho da Disney. I'm so sorry, mas esse é o meu propósito: te preparar para os dias ruins. Sabe por quê? Porque se não tiver uma boca aqui te preparando para os dias ruins, a tua fé vai desfalecer quando o inimigo te peneirar. O que acontece com Jó, você já sabe, como eu também sei. A Bíblia diz que Jó, além de perder os gados, o dinheiro, suas finanças, Jó perdeu o quê? Seus filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Todos, não foi um, não foi dois, foram todos os filhos de Jó morreram. Se não bastasse isso, Jó foi acometido por uma lepra no seu corpo. A Bíblia diz que ele ficava em carne viva e ele se coçava com uma telha. Se não bastasse isso, a esposa de Jó se voltou contra ele, mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Se não bastasse isso, os amigos de Jó ficou procurando algo que ele tivesse feito para que ele pudesse estar naquela situação. Ei, uma chave profética na sua vida: não escute no meio do processo e do fogo que Deus te submeter aqueles que não têm a chave de destino para liberar palavras de destino sobre a sua vida. Não escute esses. Escute pessoas específicas que carregam a chave para destravar o teu destino. Ali os amigos de Jó, ficaram tentando encontrar em Jó e que Jó encontrasse algo nele que respondesse às provações que ele estava passando. Mas ei, ele estava passando por aquilo porque muitas pessoas entram em choque. Como? Existe uma pessoa na minha família que ela não tem muita intimidade com Deus. E quando a minha mãe foi submetida à morte, como nós fomos submetidos ao luto, essa pessoa se levantou e disse: Como assim? Vocês são mulheres de Deus, sua mãe uma mulher de Deus. Como Deus ele fez isso? Ei, essa pergunta vem para todas as pessoas. Como Deus ele fez isso? Porque Deus ele fez isso.
Porque os santos também passam pelo fogo. Os santos também passam pela prova. A diferença entre os santos, aqueles que servem a Deus, e os que não servem, é que os que servem a Deus passam com Deus. Haverão dias sem respostas, noites longas também, mas haverá Deus em todos os dias e em todas as noites longas. A nossa diferença com o ímpio é que ele não consegue acessar a Deus que está ali disponível. Então entenda hoje, essa manhã, em nome de Jesus, andar com Deus, viver para Deus, orar, jejuar, ter uma vida santa e íntegra, não é uma declaração que você carrega. Eu não vou ser submetida a provas e a fogo. Não. Não. Você será sim, mas você estará com Deus que te sustenta. E se eu estou aqui essa manhã, após a dor mais terrível da minha vida, você pode ter certeza que o Senhor, Ele sustenta, que o Senhor, Ele levanta. Ah, pastora Moana, você é tão forte, minha irmã. Eu fui dormir chorando. Eu fui dormir chorando com saudade da minha mãe. Sabe por quê, mulheres? Mas quando eu choro, eu digo, Senhor, eu estou chorando, mas eu não estou te questionando. Senhor, eu estou chorando, mas o Senhor é bom. E eu me submeto à tua vontade. Quando você não se submete à vontade do Senhor, você está declarando ao Senhor, Senhor, o Senhor fez errado. Senhor, eu sei fazer melhor do que o Senhor. Ei, Deus é Deus, você não é Deus. Você não é Deus, mulheres. É nesse peneirar que nós somos reveladas. É no peneirar do trigo que é discernido entre o trigo e o joio. É no fogo que é discernido qual é a sua fé. Se a sua fé é uma fé madura, se a sua fé é uma fé imatura de vidro que vai se quebrar. E eu te pergunto essa manhã, mais uma vez, com a pergunta que nós abrimos o nosso sermão hoje. E se o propósito de Deus é ser glorificado através desta dor, através desse fogo, dessa tribulação, chame o que você quiser chamar, é ser glorificado. Qual é a resposta que você dará ao céu? A Bíblia diz, voltando para Jó 2, a Bíblia diz que Jó passou por tudo isso. Mas quando chegou o tempo, o que é que Deus fez? Deus compensou Jó. Deus, ele compensou Jó. Jó ficou mais rico ainda do que ele já era. Teve mais gados ainda do que ele já era. Jó teve mais e mais filhos. Ele teve o seu casamento restaurado. Ele teve mais e mais filhos. Deus, ele compensou o sofrimento de Jó. Aleluia! Todos nós queremos essa compensação do Senhor. Todos nós almejamos isso. Mas eu preciso te dizer algo. Existem situações que essa compensação que aconteceu com Jó não vem. E aí? Você vai glorificar ao Senhor? Você vai glorificar ao Senhor? Eu quero que a minha voz fique como um sino no teu coração, quando o dia do fogo, o dia da prova vier. Você vai glorificar ao Senhor? Filha, você vai me glorificar através dessas acusações? Ou você vai se defender? Filha, você vai me glorificar através dessa ofensa? Ou você vai se ofender e ofender também? Filha, você vai me glorificar através dessa rejeição? Ou você vai rejeitar também? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ei, filha, eu permiti te colocar na peneira.
E a minha expectativa é que você o quê? Não desfaleça. Volta lá para Lucas, o nosso versículo que nós abrimos. E você vai se surpreender o que é que Pedro disse aqui. Vou ler de novo, tá? Vou ler de novo. Para que isso nunca saia do teu coração e finque teus pés numa rocha. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar, como se faz com trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, a parte B que eu não tinha lido, tá? A parte B. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus já sabia o que ia acontecer ali depois que Satanás ia peneirá-lo. Sabe o que aconteceu após Jesus ter tido esse diálogo com Pedro? Olha o que Pedro responde. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Versículo 34. Jesus lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Meu Deus, mulheres, ei! Aqui Jesus já havia avisado no primeiro versículo, no primeiro diálogo com Pedro. Pedro, Satanás vai te peneirar. O Senhor já estava avisando. O posicionamento de Pedro foi dizer: eu estou pronto. Eu estou pronto. Sabe, muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu estou pronta. Até que a provação venha, minha irmã. Até que o fogo arda em você. Até que a tribulação chegue, até que a dor chegue, até que o luto chegue, até que a doença chegue. O que é que Pedro diz? Eu vou contigo para a prisão e para a morte, até que o dia da crucificação chegou. E o que é que Pedro fez? Negou Jesus. Negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que disse: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer contigo. Ei, a sua fé só vai ser declarada e ser aprovada após a aprovação. As palavras de Pedro aqui foi provadas e Pedro foi o quê? Reprovado. Por isso que nos versículos acima Jesus disse: Pedro, Satanás ele vai te peneirar. A minha oração é que a tua fé nesse peneirar não desfaleça. E tu, Pedro, quando se converter, tu venha fortalecer os teus irmãos. Então, Pedro, o quê? Ele passou por essa provação, ele negou Jesus. Mulheres, depois que Pedro negou Jesus, sabe o que aconteceu com Pedro? O mesmo Pedro que Jesus tinha dito: ei, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Foi o mesmo Pedro que estava aqui negando Jesus. Mas sabe o que acontece quando ele nega Jesus? Ele lembra o quê? De todo o treinamento que ele teve de 2 anos com o Senhor. Ele se arrepende. Ele não tem remorso como Judas que se suicidou. Pedro tem um arrependimento genuíno. Sabe por que Pedro teve uma história com Jesus? Ele construiu uma história com Jesus. Onde Jesus estava, Pedro estava lá. Onde Jesus estava andando sobre o mar, Pedro pediu para ir junto. Ah, mulheres, Pedro conheceu ele face a face, pertinho. Por isso que você precisa conhecer ao Senhor, para que você entenda que no dia que a tua fé, por algum acaso, desfalecer, o perdão vai andar junto. O perdão vai andar junto. O perdão e a graça andam juntos. Você precisa ter esse entendimento. Pedro entendeu que o perdão e a graça estavam junto. Quando ele negou Jesus, lembra? Pedro então se arrependeu. Pedro se arrependeu, mulheres.
A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o que é que Jesus fez? Avisa Pedro. Avisa Pedro. Avisa aos outros discípulos e a Pedro. Porque Pedro havia se arrependido. O que é que a Bíblia diz? Quando Jesus ele ressuscita, ele tem um encontro novamente com Pedro. Pedro arrependido. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E então o Senhor disse: então Pedro, após ter sido o quê? Após Pedro ter sido o quê? Peneirado. Após Pedro ter sido reprovado, Jesus ressuscita, diz para avisar a Pedro. Pedro e Jesus se encontram. Jesus pergunta se Pedro ama ele. Pedro diz que ama. E Jesus diz o quê? Agora sim, Pedro. Agora sim, Pedro. Tu foi peneirado, Pedro. Tu passou pelo fogo, Pedro, mas a tua fé está aqui dizendo que ainda me ama. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que acontece? Jesus libera Pedro e o seu destino. E Pedro, na sua primeira pregação, onde tem mais de 3.000 pessoas, desce fogo do céu. E Pedro libera fogo do céu. As pessoas são batizadas com fogo. Tudo por quê? Porque Pedro não deixou e não permitiu que morresse naquela prova. Ele foi reprovado, mas ele teve o arrependimento. Ele não desfaleceu e fez o que o Senhor disse. Quando Jesus disse: quando tu se converteres, Pedro, ou seja, quando tu se arrepender, Pedro, quando tu se arrepender de ser reprovado na prova e produzir frutos para mim, Pedro, tu então vai o quê? Fortalecer teus irmãos. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro fez, fortaleceu os irmãos. Pedro pregou. Pedro foi um dos maiores apóstolos. Pedro foi um dos maiores apóstolos. Tudo porque foi peneirado. E a sua fé, mulheres, não desfaleceu. Eu não quero que você aqui essa manhã se torne um idólatra da dor. O cristianismo não é isso, não é idolatrar a dor. Agora eu tenho que sofrer para glorificar ao Senhor. Ei, não é isso. Andar com Deus é andar em paz e em bonança, em meio às dores, em meio ao caos. Vocês estão me entendendo? É isso que Romanos 5,3 diz assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação, o fogo, a prova, o peneirar tem que produzir algo em nós. Aqui Paulo estava dizendo: eu me glorifico, eu glorifico ao Senhor, eu glorifico pelas tribulações, porque eu sei que vai produzir algo em mim, eu sei que vai produzir algo para o céu, eu sei que vai produzir algo. Ou seja, aqui está dizendo perseverança. Quando a perseverança é produzida, a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Ei, você precisa produzir algo nessa situação que você está fazendo. O problema é que você está produzindo o quê? Murmuração, reclamação. Está produzindo o quê? Reprovação. Está produzindo o quê? Fé de vidro. Está produzindo o quê? O que é que você está produzindo? Questionamentos ao Senhor. O que é que você está produzindo? Mulheres, até no meu pensamento eu tenho tido tanto temor, porque os pensamentos vêm. E o inimigo vem com pensamentos de culpa no seu coração, na sua mente. Ele vem com pensamentos terríveis. Mas eu quero te dizer algo. Confronte os pensamentos com uma palavra. Se esses pensamentos não são os pensamentos que tem na palavra, você precisa confrontá-lo e submeter esses pensamentos à palavra.
Submeter a sua fé à palavra. Submeter os seus posicionamentos à palavra. O problema é que as mulheres não querem andar na palavra. Querem andar no evangelho de coach, da hipergraça. Anda na palavra. Porque é a palavra, mulher, a palavra que vai te sustentar no dia da dor. É a palavra que vai te sustentar, mulheres. É a palavra, não é ninguém. É somente a palavra. Um caráter aprovado produz o quê? Esperança. Esperança. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo? Era isso que Paulo estava dizendo. Produza algo digno. Produza algo digno, mulheres. E no meio de tudo isso, que o seu coração seja como o de Abacuque. Nas palavras de Abacuque 3, que diz assim. Isso aqui somente corajosos podem falar. Na palavra de Abacuque 3, leia comigo. Abacuque 3, abra sua Bíblia. Diz assim. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia! A minha oração essa manhã, mulheres, é que quando você for submetida, ou se você está sendo submetida a peneiras, a provações, a tribulações, a minha oração é, essa manhã, que a tua fé, ela não desfaleça. Que a tua fé produza algo. Que a tua fé venha glorificar o Senhor. Que através da tua fé, muitas pessoas se levantem. Ei, o Senhor disse a minha filha, através dessa dor, eu estou liberando autoridade sobre a sua vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Mulheres, nós só adquirimos autoridade no Senhor quando a ferida é fechada e quando somos aprovados na peneira do Senhor. A minha oração é que você seja aprovada, para que você possa adquirir autoridade. Adquira autoridade, mulheres. Você conhece uma Moana há 25 dias antes de hoje. E hoje você conhece uma nova Moana que renasceu do fogo. A minha oração hoje, mulheres, é que você venha renascer do fogo. A minha oração hoje, essa manhã, e a expectativa do céu é que você venha renascer no fogo. E não morrer no fogo, sabe? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando foram lançados numa fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: Tu, ó rei, não iremos nos dobrar a ti. Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, nós adoraremos a Ele. Se o Senhor não quiser nos livrar da fornalha, nós adoraremos a Ele. Você pode dizer isso, minha irmã? Você pode dizer isso, minha irmã? Se o Senhor me livrar da fornalha, eu adorarei a Ele. Se o Senhor não me livra da fornalha, eu adorarei a Ele. E o que é que a Bíblia diz? Por causa desse posicionamento. Se o Senhor me der, eu o amo. Se o Senhor não me der, eu também o amo. Se o Senhor me curar, eu o amo. Se Ele não me curar, eu também o amo. Se o Senhor me restaurar, eu o amo. Se o Senhor restaurar o que eu perdi, eu também vou amar. Sabe o que acontece com Sadraque e Abidnego e Mesaque?
o que acontece? O fogo está queimando na fornalha. A Bíblia diz que quando os homens abrem, os homens são queimados com aquele fogo, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não são nem queimados, mas estão aonde? Estão no fogo, mas não foram queimados. Estão no fogo, mas não foram destruídos. O que é que acontece? O rei manda tirá-los. O rei manda tirá-los da fornalha. E eles passam o quê? Para um next level. A fornalha, mulheres, é para te levar para um próximo nível de autoridade. A Bíblia diz que aqueles jovens foram reconhecidos em toda a Babilônia, que serviam ao Deus. Então, mulheres, você está sendo elevada de nível com autoridade. Então passa em nome de Jesus por essa peneira, por esse fogo, por essa fornalha, por essa tribulação. Eu não sei o que o Senhor te submeteu, mas passa por isso, produzindo frutos dignos de glorificação ao nome do Senhor, produzindo frutos dignos de uma mulher de Deus, de uma mulher fervorosa, de uma mulher que tem uma história com Deus, de uma mulher que é uma mulher que fala e vive o que fala. No dia do fogo, tudo que você falou, tudo que você ensinou, tudo que você pregou, tudo que você leu, tudo que você ouviu, vai ser provado. E eu te pergunto, o que vai restaurar? O que vai restaurar? O que vai restar, o que vai restar da peneira de Deus sobre a sua vida? O que vai restar, minha irmã? A minha oração é que você seja como trigo e que de ti fluam os frutos, as sementes, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, obrigada pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos transforma. Deus, Deus nos envolve, Senhor. Nos envolve com esse fogo, Senhor. Nos envolve com esse fogo e não permite, Senhor, que a nossa fé desfaleça, que venhamos nos converter a Ti no meio da fornalha, que venhamos nos converter a Ti, Senhor, no meio da peneira, Senhor. E que, Senhor, após a peneira, o Senhor libere a autoridade, a provisão, o next level, Senhor. O fogo consumidor, ei! O fogo que não te mata, ele vira um fogo consumidor. E você começa a liberar a tua pregação, mulher, vai ser como de fogo, como foi de Pedro. Vai ser como de fogo, com autoridade, com presença. Quando a mulher de Deus, ela passa pelo fogo e ela é aprovada, ela adquire autoridade, unção. Ei, o teu primeiro sermão após mulheres, recebe essa palavra. Eu tô profetizando o teu primeiro sermão de vida. Não tô falando sobre plataformas, eu tô falando quando tu abrir a tua boca. O primeiro sermão após o fogo vai ser um sermão carregado de autoridade, de unção e de fogo. De fogo, as pessoas vão ser batizadas com fogo, as pessoas vão ser batizadas com línguas, as pessoas vão ser cheias da unção. Sabe por quê? Porque primeiro passou por ti. Por ti foi transbordado o canal, foi purificado e de ti transbordou o fogo do Senhor. Então, mulheres, o fogo que não te mata é o fogo que te promove. O fogo que não te mata é o fogo que te faz andar com autoridade. O fogo que não te mata é o fogo que te eleva de nível. Aleluia, mulheres, que o Senhor possa te abençoar, que você possa ser encontrada, não desfalecendo, mas produzindo frutos íntegros, que o céu olhe para ti e diga, ali tem uma mulher temente, íntegra e reta diante do Senhor. Ali tem uma mulher que não negou a fé quando as dores vieram. Amém? Aleluia, mulheres lindas. Encontro vocês, se Deus permitir, próxima sexta-feira no nosso devocional. Tá bom? No nosso encontro ao vivo. Ore por mim, estou hoje embarcando para ministrar. Ei, meu primeiro sermão fora daqui, das telinhas,
após o fogo. Eu creio muito que o fogo sobrenatural do Senhor vai descer. E mulheres, ore por mim, estou indo para Boston levar a palavra do Senhor. Ore pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, meu marido. Em nome de Jesus, amém? Você pode printar, por favor, dá um print e me marca com a melhor palavra-chave, a frase-chave que Deus liberou no seu coração. Printa. Deus te abençoe, encontro vocês. Amo vocês, minhas maravilhosas. Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Minha oração é que a tua fé não desfaleça. Aleluia!